Fala, meus queridos, firme e forte, como que vocês estão? Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha. Hoje a gente vai fazer um recap aqui da CFX. Olha que racional bem interessante, tenho certeza que vai ser de grande valor para vocês, tá? Tenho certeza que vai agregar bastante conhecimento. Vamos lá entender um pouquinho o que está acontecendo com o ativo, né? Então bora lá. Bom, essa semana, né, na sexta-feira passada, o preço ele parou exatamente numa região bem interessante aqui de troca de polaridade. Antigamente aqui era uma região bem interessante, tá? No qual o preço ele estava brigando e o preço parou exatamente nessa zona. Também veio buscar capturar essa liquidez aqui, tá? Então eu estou trabalhando dentro de uma leg, eu estou trabalhando dentro desse fundo aqui, né? Esse fundo aqui ele é protegido, ele é forte porque é ele que começou a gerar quebras, né? Quebrar estruturas. Então a gente está trabalhando dentro de um flow aqui de alta, né? Trabalhando dentro desse fundo e dentro desse topo, dentro desse swing high, ok? Só que o que acontece? Quando o preço ele captura liquidez, tá? Pegou liquidez do diário, inicia-se um movimento corretivo, tá? Um movimento corretivo referente a essa leg aqui, né? Você percebe que o fluxo ele é de baixa, tá? Então o mercado ele vem fazendo topos e fundos descendentes. Então quando ele captura a liquidez lá atrás, inicia um pullback referente a essa leg, né? Então tudo que acontece no interno aqui é um movimento corretivo, né? Com o intuito talvez que o preço ele venha quebrar fundos, até que de fato o preço ele rompa, né, o último topo, né? Aí o preço ele rompendo o último topo, aí sim a tendência ela reverteu e o preço ele tem a expectativa de mesmo levar esse topo e dar mais uma pernada, já que o flow ele é de alta na macro tendência, né? Mas o meu fluxo ele está desalinhado no diário, certo? Então a gente sabe que é um movimento corretivo, tá? Então levar até uma região de oferta lá do diário da H4. Bom, essa era a narrativa do diário durante essa semana, né? Então o preço ele começa um pullback, né? Começou o pullback, vem nessa região de oferta. Então aqui eu estou falando de uma valorização bem interessante, tá? Então você liga aí no racional agora, no intraday, tá? Olha só, deu mais de 30%, cara, é muita coisa, né? Então vamos lá no intraday, ver o que está acontecendo, algumas oportunidades aí que o mercado nos deu durante essa semana e eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho do racional, tanto de ontem, né, esse movimento aqui praticamente espelhado, eu falei ontem na live para os alunos, né, lá no grupo VIP, né, essa distribuição aqui praticamente em V, buscando a máxima aqui do dia, né, buscando a liquidez externa, o mercado reagiu, só veio buscar essa região de demanda, fechar em balance e o preço acabou praticamente fazendo um movimento espelhado, eu vendo em V com a captura essa liquidez externa. Tá? Mas não é essa trade que eu vou fazer esse recap, eu vou fazer o recap de ontem, tá? Fiz uma trade, mandei lá no canal Telegram, lá no grupo VIP também. Queria compartilhar aqui com vocês esse estudo aqui que foi bem interessante, tá? Essa trade que mandamos por parte da compra, olha só. O preço ele reagiu lá no POI, né, do gráfico diário, né, o mercado armou choque, fez aquela parte de indução, né, criando ali liquidez, tá, na parte de cima, e o mercado ele buscou ali uma região, né, se eu for no tempo gráfico menor, essa região de oferta, essa região de ordem block, uma OB num tempo gráfico menor, veio ali visitar os 50% e começou a quebras, né? Mas o flow ele é de alta, né? A gente percebe que o flow ele é de alta do diário. Então inicia-se um pullback referente a essa leg, referente a esse fundo, né? E a esse topo, tá? Referente a esse topo aqui, tá? Então a gente está numa região de desconto, no qual o preço está abaixo de 50%. Então ele está barato, ok? Então o que a gente já percebe? Então a gente já priorizar por compras, tá? Isso foi ontem, olha só. O RSI já estava gritando, né, que estava em sobrevenda. Então a gente poderia ter uma reação por parte da compra, tá bom? E olha só, se a gente for aqui olhar para trás, a gente tem uma região de demanda, porque foi esse cara que iniciou uma quebra, né?
Então é bem interessante a gente esperar uma reação por parte da compra aqui, exatamente nessa zona, tá? E o que que acontece? O preço veio, ele precisa fazer uma coisa bem interessante e de fato ele fez, tá? Que é o que? É isso aqui. Ele pegou liquidez aqui de trás, tá vendo? Você tinha fundos iguais, é com low, olha só. O preço veio e tirou essa liquidez. Quem estava comprado aqui não está mais, né? Então o mercado ele veio e fez essa captura de liquidez, tá? E aí sim você tem a possibilidade do preço começar um pullback referente a essa estrutura, certo? Quando ele pega a liquidez lá de trás, aí ele arma um choque, né? Como de fato ele armou um choque, já que em M5, né? Em M1 na verdade, como eu estou no gráfico de M15, lá em M5, M1, o preço já fez um choque, né? Já mudou o caráter. Antigamente o flow aqui não era de baixo, o seu fluxo não está de baixo, porém o preço ele rompeu. O ideal é sempre com corpo, com volume, robusto, mas lá em M5, M1 já aconteceu esse paviozão, certo? Então já estava comprador depois que capturar essa liquidez, beleza? Então eu vou jogar lá em M2 para ver o que está acontecendo, né, nessa estrutura aqui. E olha só, como a gente já, o que a gente já percebe aqui? A gente já tem modelo de liquidez para trás. Você consegue perceber que quem está vendido está com stop nessas regiões, certo? E também você tem imbalance para trás, ok? E você tem uma região de oferta aqui em cima, beleza? Então essa era a narrativa. E uma correção saudável, galera, quando inicia, é pelo menos 50%. Então dá pra gente levar, por mais que a gente vai estar operando comprado contra a tendência, a gente pode levar até os 50%, até um imbalance, né? Até uma liquidez, né? Até uma região de oferta ali que o preço porventura ele pode parar. Então a gente já sabe a narrativa do preço que vai começar um pullback referente a essa leg, referente a esse topo e a esse fundo, quando ele captura a liquidez lá de trás, e é uma região de demanda, beleza? Então a gente vai lá num gráfico menor, por exemplo, em M3, né, M2, que seja o timing gráfico interessante que você gosta de operar. O que a gente já tem aqui? Olha só, você tem a quebra de estrutura, né, o preço ele armou aqui uma quebra, essa demanda gerou quebra, então ela é bem interessante, tá? Então toda essa demanda aqui ela é interessante, tá bom? Então aqui você tem uma demanda que gerou quebra, então a gente só precisa de uma coisa agora. O que a gente precisa? A gente precisa de liquidez, né? E o preço ele está criando liquidez aqui. Você percebe que você tem fundos iguais, essa parte de indução do mercado. Então aqui você tem liquidez, um modelo de liquidez, e você tinha um imbalance. Percebe que entre essa máxima e esse pavio você tem um pequeno gap, uma ineficiência. Então o preço ele pode vir fechar esse gap, esse imbalance, né, esse desequilíbrio do preço, certo? Então, quando a gente vai abrir uma operação, essa regra, né, eu sempre passo para os alunos no grupo VIP, também passo aqui para vocês, né, é sempre você ter uma OB, uma ordem block, que gerou quebra, né, que gerou quebra de estrutura, rompimento de um topo. E se você quer saber se é um institucional, um player, né, você tem que ter volume, né, e por consequência vai ter imbalance, né, um desequilíbrio, uma ineficiência. E o que você mais precisa? De liquidez. O mercado tirou liquidez? Beleza. Você tendo essas três regras, eu tenho certeza que sua taxa de assertividade vai aumentar bastante, tá bom? E aqui a gente tem esses três modelos. A gente tem um gap, um imbalance, você tem uma ordem block que gerou quebra, que gerou a ruptura do topo. Então quem está no controle aqui é a compra. Topo, fundo, para a possibilidade esticar lá para cima. Então a gente já sabe todo o contexto, né, mano? E olha, referente a essa estrutura aqui, referente a esse fundo e a esse topo, eu estou numa região de 50%, abaixo de 50%. Ou seja, o preço está barato ou está caro? Obviamente que ele está barato, né? Porque a gente está comprando algo descontado, abaixo de 50%. Né? Então, se você quer ser mais interessante ainda, dá-lhe FIBO. Aí o que acontece com o preço?
a gente já sabendo disso, né, mandei uma compra lá no grupo VIP para os alunos, né, até comentei isso aqui, stop abaixo, stop de 1000%, alvo pelo menos 4, 5 para 1, objetivo lá naquelas liquidez, né, aquele imbalance e tudo mais, né. E olha só o que acontece com o preço vem, acaba tirando, estopando, aí o que você já tem? Já tem quebras, quem está no controle? Compra, boss, no mercado ele vem continuamente rompendo topos, vem, mitiga a região de demanda, né? Vem, mitiga a região de demanda, ok? Essa demanda gerou quebra, você tem liquidez, modelo de liquidez, o mercado vem, acaba estopando, objetivo no último topo, e assim vai, você tem a liquidez. E o mercado simplesmente acaba pegando tendência bem forte, e aí na onde? Vamos pegar lá, tempo gráfico maior, olha só, acaba entrando em tendência, praticamente um movimento em V, um fundo arredondado, na parte de acumulação, manipulação e distribuição, olha só, né? Que interessante, né? Praticamente um trade de pegando lá embaixo onde a gente mandou 1 para 10, né, com risco retorno quase 0,5% de stop, quase busco mais ali de 5%, deu um pouco menos, um pouco mais ali de 1 para 8 mais ou menos, mas já deu um trade bem interessante. E essa trade mandamos lá no grupo VIP, né, no grupo dos alunos, né, o preço tinha tirado liquidez, né, rompeu, se tinha também o preço justo do dia, que o preço também poderia buscar, se tinha liquidez no topo, então aqui daria um trade de 3 para 1, e lá em cima naquela região de oferta, quase 5, 6 para 1, né, até mais, ok? Com stop abaixo da mínima do dia, que era aquela retirada de liquidez. Então, trade totalmente congruente, comentado lá na sala, tá? Então, opere para operar bem, espero que você tenha entendido o racional dessa operação, bons estudos, e aproveita para me seguir e também entra lá no canal Telegram. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Target on my back, lone survivor.